Quer saber como continua a história da guerra Irã-Iraque? Então fica aí que eu te conto já já. Fica aqui comigo até o final do vídeo, mas se você for novo, já clica nesse botão e se inscreve aí na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Se você gostar desse vídeo, mostra seu agradecimento nos ajudando lá no Apoia-se. É só clicar nesse link na descrição e colaborar com a Sala de Guerra. E se por acaso você perdeu a primeira parte, para tudo e já clica nesse link aqui para assistir primeiro. O ano de 1983 começou com um grande impasse atingindo as operações terrestres na guerra entre Irã e Iraque. A vantagem iraniana no número de soldados estava agora sendo equilibrada pelo rápido rearmamento iraquiano, que era financiado por quase todas as potências militares globais. Ao contrário do Iraque, o Irã estava politicamente e economicamente isolado do mundo, e essa situação estava afetando seriamente os números e o estado de prontidão das suas forças armadas. Somente lentamente o Irã passava a conseguir produzir internamente algumas peças de reposição para seus veículos, como também passou a produzir munição e até mesmo armas pequenas. A defesa aérea iraniana também foi reestruturada devido à perda constante dos seus aviões de ataque, particularmente os F-4 e os F-5, durante as ações ofensivas sobre o território iraquiano. Muammar Gaddafi, ditador da Líbia, era um dos pouquíssimos aliados dos iranianos e lhes forneceu diversos armamentos que incluíam modernas baterias antiaéreas. As baterias antiaéreas líbias foram colocadas em ação quando Saddam Hussein decidiu levar a guerra aos civis iranianos através do bombardeio de suas cidades, inaugurando uma nova fase da guerra chamada de Guerra das Cidades. No dia 7 de fevereiro de 1984, o Iraque iniciou a primeira ofensiva de bombardeio dessa fase, atingindo 11 cidades iranianas, incluindo Teherã, com o objetivo de desmoralizar os iranianos e levá-los à mesa de negociações. Mas o resultado não poderia ter sido mais diferente. O Irã não só reparou os danos causados pelos ataques, como também retaliou bombardeando cidades no interior do Iraque, incluindo o palácio presidencial de Saddam Hussein em Bagdá. Os bombardeiros iraquianos Tupolev Tu-22 eram escoltados até seus alvos por novas aeronaves, cujo extraordinário desempenho criava uma espécie de aura mística ao seu redor, o MiG-25 Foxbat. Após muita relutância, a União Soviética finalmente cedeu aos pedidos iraquianos e vendeu-lhes 22 interceptadores MiG-25 em 1983. Moscou insistiu que as aeronaves fossem entregues em território iraquiano por pilotos soviéticos, que os trouxeram voando sobre a Turquia. Uma gigantesca equipe técnica soviética desembarcou em Bagdá para dar apoio às operações dos novos MiGs, que eram as aeronaves mais rápidas do mundo, perdendo apenas para o avião espião norte-americano SR-71 Blackbird. Uma severa seleção de pilotos foi feita para voar os MiG-25, que iniciaram em pouco tempo suas operações sobre território inimigo, passando a desfrutar de quase completa invulnerabilidade devido à sua alta velocidade. Contudo, já no dia 6 de agosto de 1983, essa invulnerabilidade seria perdida. O Major Yadollah Jawadpur voava no cockpit do seu F-5 quando detectou um MiG-25 voando sobre Tabriz. Mesmo ciente das frustradas tentativas prévias de interceptação do modelo, Jawadpur iniciou a perseguição e ficou perplexo ao perceber a aparente falta de reação do Foxbat, cujo radar de bordo não funcionava naquele dia. Extasiado pela oportunidade, Jawadpur abriu fogo com seu canhão a uma distância de 2.000 metros do MiG iraquiano, que era pilotado pelo tenente Mohammed Salem. Devido à grande distância, a maior parte dos projéteis se dispersou antes do alvo, mas cerca de 25 deles atingiram a fuselagem e as asas do Foxbat. Imediatamente sentindo o impacto, Salem realizou uma manobra evasiva e acelerou, deixando o F-5 para trás. Com imensa dificuldade, Salem ainda conseguiu fazer um pouso forçado de volta em sua base, mas os danos foram tantos que o MiG foi considerado destruído. Apesar das dificuldades logísticas para realizar grandes operações ofensivas, a Força Aérea Iraniana se manteve como força efetiva de defesa aérea até o fim da guerra, com alguns pilotos atingindo o status de as. E o maior deles foi o Major Jalil Zandi, que pilotou o F-14 Tomcat em missões de defesa aérea durante toda a guerra.
Zandi já havia se mostrado um exímio piloto ainda durante os tempos do Shah, se tornando um dos primeiros pilotos de Tomcat do Irã. Logo após a Revolução em 1979, ele foi um dos poucos que decidiu permanecer no país, uma atitude ousada e extremamente perigosa na época. Com muitos dos seus colegas sendo presos ou executados, ele frequentemente batia de frente com seu superior, o tenente-coronel Abbas Babai, conhecido por ser um impiedoso agente dos ayatolás dentro da Força Aérea. Em 1980, Zandi acabou também atrás das grades e sentenciado a 10 anos de prisão, mas com o início da guerra, em setembro daquele ano, foi libertado e levado de volta à linha de voo. Ele abriu seu score em 15 de maio de 1981, derrubando um MiG-21 iraquiano com um míssil Sidewinder. Nos anos seguintes, ele ainda derrubaria outros 4 MiG-23, Sukhoi 22 e Mirage F-1, encerrando o conflito com um incrível total de 11 vitórias aéreas em seu registro, fazendo dele o mais bem-sucedido piloto de F-14 da história. O Iraque produziu um único as, Mohammed Rayyan, que teve 5 vitórias a bordo do MiG-25, sendo derrubado e morto pelos F-14 iranianos em 1986. Incapaz de repetir em solo os sucessos que ainda obtinha no ar, o Irã viu-se obrigado a abandonar os ataques de onda humana e profissionalizar o treinamento de suas tropas. Soldados iranianos passaram a receber treinamento em ações de infiltração, patrulha, combate noturno, em terreno de pântano e montanha. A Guarda Revolucionária também criou unidades de forças especiais, especializadas em operações anfíbias. O Irã também passou a realizar a guerra por procuração, financiando e dando suporte aos guerrilheiros curdos no norte do Iraque, que atacavam instalações militares, acampamentos de tropa, infraestrutura de petróleo e prédios governamentais na retaguarda iraquiana. Contra essas ações curdas, Saddam Hussein reagiu sem qualquer piedade, usando seus helicópteros de ataque para lançar armas químicas contra vilarejos inteiros, não fazendo distinção entre inimigos paramilitares e civis. Percebendo que o foco iraniano agora era exaurir o Iraque através de ataques à sua infraestrutura econômica, Saddam decidiu que faria o mesmo e também deu início a uma ofensiva naval conhecida por Guerra dos Petroleiros. Começando em 1984, o Iraque utilizou seus Dassault Super-Étendard com mísseis Exocet fornecidos pela França para atacar petroleiros iranianos no Golfo Pérsico, com o objetivo de ferir a principal fonte de renda iraniana para o financiamento da guerra. Mas esse aí era só o objetivo declarado, porque na verdade Saddam Hussein tinha montado uma grande armadilha para os iranianos. Ao iniciar os ataques aos petroleiros, o Iraque pretendia forçar o Irã a reagir também prejudicando o escoamento de petróleo iraquiano, fechando o Estreito de Hormuz a qualquer tráfego marítimo. Só que os Estados Unidos já tinham alertado que qualquer tentativa de fechar o estreito resultaria em imediata intervenção americana. Então talvez por isso o Irã nunca tentou fechar o estreito. Ao invés disso, o Irã retaliou atacando qualquer petroleiro que carregasse óleo iraquiano. Isso aconteceu porque o Iraque teve sua infraestrutura portuária basicamente inutilizada durante a guerra e dependeu dos seus aliados no Golfo, principalmente o Kuwait e a Arábia Saudita, para escoar seu petróleo. Khomeini já não gostava mesmo desses estados, então não teve pudores em ordenar os ataques aos navios de bandeira neutra, e o Iraque acabou fazendo o mesmo com os navios neutros que levavam óleo iraniano. A Guerra dos Petroleiros escalou de forma tão assustadora que a Marinha dos Estados Unidos interveio e passou a escoltar os navios de petróleo. Mas com um detalhe, os americanos escoltavam somente os navios que levavam óleo iraquiano, não os iranianos. Dessa forma, enquanto os ataques aos petroleiros iraquianos diminuíram, o Iraque pôde seguir livremente atacando os navios iranianos, o que fez com que muitas nações parassem de negociar com o Irã, pois o valor do seguro de transporte havia ficado alto demais. Em meio àquele confuso cenário naval, no dia 17 de maio de 1987, o destroyer americano USS Stark foi atingido por 2 mísseis Exocet lançados por um Mirage F-1 iraquiano, danificando seriamente o navio e causando a morte de 37 marinheiros. Os Estados Unidos demandaram o esclarecimento do Iraque, e a liderança do país disse que não havia emitido ordens de ataque, e que o piloto do Mirage havia sido executado como reprimenda. Até o fim da guerra, 546 navios seriam danificados nesses ataques, causando a morte de 430 marinheiros civis.
Todavia, a troca de fogo com mísseis entre os dois inimigos não se limitava ao mar, pois também se intensificava em terra. À medida em que a defesa aérea iraniana ficava mais concentrada e eficiente, o Iraque passava a depender cada vez mais dos mísseis balísticos táticos Scud, fornecidos em grandes números pela União Soviética. Por sua vez, o Irã, através da Líbia, também teve acesso aos mesmos mísseis. Os Scuds, todavia, não tinham alcance suficiente para atingir Teherã. Então Saddam Hussein contratou engenheiros da Alemanha Oriental para modificarem os mísseis, ampliando seu alcance operacional e dando origem aos mísseis da classe Al-Hussein. Com esses mísseis, os iraquianos passaram a atacar as grandes cidades iranianas de Teherã, Qom e Isfahan, matando cerca de 2.000 civis entre 1987 e 1988. Já na frente de batalha terrestre, o impasse de anos foi quebrado em 10 de fevereiro de 1986, quando o Irã lançou a Operação Dawn 8, usando 30.000 soldados para capturar a península de Al-Fal, no sul do Iraque, a única parte do território iraquiano que toca o Golfo Pérsico. Os iranianos iniciaram com um ataque diversionário contra Basra, desviando a atenção do exército de Saddam para o norte. Enquanto isso, uma força de ataque anfíbia desembarcou na península e derrotou o frágil contingente que a defendia, mais tarde estendendo pontões sobre o Shatt el-Arab, através dos quais 30.000 soldados iranianos atravessaram em poucas horas. Rumando para o norte quase sem oposição, os iranianos capturaram toda a península em 24 horas, montando linhas defensivas em seguida. Todas as tentativas iraquianas de retomar Al-Fal falharam miseravelmente e o Iraque foi cortado de seu acesso ao mar. Saddam retaliou com uma ofensiva na porção central do fronte em 15 de maio, usando seu segundo corpo de exército para tomar a cidade de Mehran, que caiu após 4 dias de luta. Após a captura da cidade, os iraquianos tentaram continuar com sua ofensiva, mas foram brutalmente parados por um ataque de helicópteros Super Cobra iranianos, que destruíram numerosos tanques e outros veículos iraquianos. Saddam então tentou negociar com Khomeini a troca de Mehran pela península de Al-Fal, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. Repentinamente, em 30 de junho, as forças iranianas atacaram a guarnição de ocupação iraquiana em Mehran, retomando a cidade em 3 de julho e repelindo posteriormente todas as tentativas iraquianas de reverter a situação. As derrotas em Al-Fal e Mehran fizeram Saddam Hussein tomar medidas desesperadas e elevar o esforço de guerra ao estágio de máxima importância dentro do Iraque, declarando que todos os civis deveriam tomar parte na luta. Ele fechou as universidades e convocou todos os estudantes do sexo masculino para o serviço militar. Essas mobilizações levaram o exército iraquiano à incrível marca de 1 milhão de soldados em 1988. Com o aumento expressivo do número de soldados, veio também uma ampliação ainda mais drástica nas compras de equipamento militar no exterior, e inclusive o Brasil forneceu blindados e aeronaves ao Iraque, sendo 364 reconhecedores Ingesa EE-9 Cascavel, 148 transportadores blindados de tropa Ingesa EE-11 Urutu, 66 lançadores de foguete de saturação Avibras Astros II, e 80 treinadores avançados Embraer EMB-312 Tucano. Enquanto o Iraque fazia suas vastas compras internacionais, o Irã recebia secretamente um importante carregamento de mísseis antitanque de uma fonte improvável, os Estados Unidos. A administração Reagan havia aprovado um plano sigiloso para fornecer milhares de mísseis antitanques ao Irã, em troca do apoio do país para solicitar ao grupo terrorista libanês Hezbollah a libertação de 7 reféns americanos em sua posse. Esse plano, contudo, fazia parte de um esquema maior para financiar uma guerrilha anticomunista na Nicarágua e desatou em um escândalo tão cabeludo que merece um vídeo inteiro só para ele. Aliás, se você quer que eu faça esse vídeo, comenta aí embaixo. Apesar das limitadas vitórias na linha de frente, o Irã já sentia internamente o peso do desgaste da guerra. Todos os seus ganhos de terreno eram feitos a alto custo em sangue, e a população estava cada vez mais cansada da guerra. A partir de 1986, protestos anti-guerra foram montados em todas as grandes cidades do país e violentamente reprimidos pelas forças armadas, que abriram fogo contra os manifestantes. Milhares de jovens passaram a se esquivar do recrutamento fugindo para o interior, até que bloqueios foram montados nas grandes cidades para impedir a debandada.
Naquele ponto, apenas as camadas mais próximas a Khomeini continuavam a favor da continuação da guerra. No começo de 1988, as Nações Unidas começaram a trabalhar numa proposta de cessar-fogo baseada nas fronteiras pré-guerra de ambos os países, e conversas iniciais foram feitas com ambas as partes. Para tentar ganhar vantagem na mesa de negociação, o Irã lançou em 15 de março daquele ano uma grande ofensiva no norte do Iraque, mas apesar do sucesso inicial, o ataque foi duramente paralisado por um massivo bombardeio químico iraquiano, que matou ou feriu 60% da força iraniana. No mês seguinte, os iraquianos mais uma vez usaram armas químicas para desalojar o contingente iraniano em Al-Fal, recapturando a península em 19 de abril. Em 25 de maio, o Iraque abriu uma das maiores barragens de artilharia da história para dar início à sua gigantesca ofensiva para expulsar definitivamente os iranianos do seu território. Usando uma combinação de bombardeio comum com armas químicas, Saddam forçou os iranianos a recuarem em desespero, capturando 570 dos seus últimos 1.000 tanques disponíveis. As gigantescas perdas materiais sofridas pelo Irã não podiam ser repostas facilmente, e no começo de julho o Iraque estava montando cada vez maiores e mortíferos ataques com gás venenoso. Ao mesmo tempo, em 3 de julho, em circunstâncias até hoje pouco claras, o cruzador americano USS Vincennes, que navegava nas proximidades do Estreito de Hormuz, derrubou com um míssil o voo 655 da Iran Air, matando todas as 290 pessoas a bordo. Mesmo diante de tamanha tragédia, a falta de simpatia internacional para com o Irã chocou a liderança do país, e vendo-se numa situação insustentável, o Irã aceitou os termos da ONU em 20 de julho de 1988. A guerra Irã-Iraque foi encerrada oficialmente em 20 de agosto de 1988, após quase 8 anos completos de conflito, e 500 mil de vidas ceifadas sem qualquer alteração de território na fronteira. Ambas as nações estavam economicamente quebradas e com sua infraestrutura largamente danificada, além do desgaste moral sofrido pela população por tão longo sofrimento. O balanço geral da guerra havia mostrado a necessidade de se reestruturar inteiramente as políticas de defesa dos dois países, dado o baixo aproveitamento da imensa maioria de todas as ofensivas realizadas. O Iraque saiu da guerra com o sentimento de vitória por ter sido o último a realizar uma ofensiva bem-sucedida, e no fim Saddam tinha nas mãos o 4º maior exército do mundo. O Irã emergiu ainda mais no isolamento internacional, e com a morte de Khomeini em 1989, tratou de reestruturar muitas de suas políticas internas e externas para vencer esse isolamento. Apenas 2 anos depois, a região seria novamente incendiada, desta vez trazendo diretamente os Estados Unidos para o campo de batalha, estarrecendo o mundo com um conjunto de tecnologias militares nunca antes visto. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. Sua contribuição é muito importante para nós. Vai aqui meu agradecimento a todo mundo que já está ajudando e em especial a esses camaradas aqui que são, ó, de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.